E aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. O vídeo de hoje vai ser uma resposta a uma dúvida de um inscrito aqui do canal sobre uma conversão de imagem no Corel, tá bom? Você vai entender por que quando você converte uma imagem no Corel para 300 dpi, você tem a impressão que a imagem fica em baixa resolução, fica serrilhada, tá? Isso acontece. Eu vou mostrar para vocês isso aqui, tá bom? Essa aula aqui foi a aula que o nosso inscrito assistiu, né? E eu faço aqui a conversão de algumas imagens para 300 dpi, que é no caso desses ícones, né? E quando você amplia para ver, dá uma olhada, né? Este ícone aqui, olha, ele está com 300 dpi. Eu fiz a conversão dele, né? O mesmo aqui para o do WhatsApp, né? 300 dpi também. Você percebe que ele está serrilhado, né? Agora, o do Instagram não está, né? O do Instagram, ele é uma imagem como essa, né? Só que se você for ver quantos dpi ele tem, ele está com 1371 dpi, olha só. E para a gráfica, isso é muito, né? Então, sempre que você faz a conversão de uma imagem aqui no Corel, tá? Vou mostrar para vocês, vou dar um exemplo para vocês. Vou duplicar essa imagem aqui, tá? Deixar ela reservadinha. Eu vou entrar aqui novamente agora nessa imagem, vou vir aqui em bitmap, converter em bitmap, certo? E eu vou converter essa imagem aqui para 300 dpi, tá? 300 dpi, padrão CMYK, fundo transparente, beleza? É isso daí. Tamanho, que ela vai ficar 58 KB, vai ficar bem levinha. Eu vou dar o OK, aí vocês vão ver que essa imagem ela vai automaticamente parecer que está ruim, está desfocada. O que será que aconteceu com essa imagem, né? Não aconteceu nada de errado com ela, tá bom? O programa, ele entende o tamanho que essa imagem vai sair. Ele entende que isso aqui é um cartão de visitas. Um cartão de visitas, ele tem que ser visualizado, para você entender a qualidade, o ideal é que você visualize ele em 100%. Olha o grau de ampliação que nós estamos vendo aqui, olha. 788%. Ninguém vai ver um cartão de visitas nessa ampliação, né? A ampliação correta seria 100%, né? Vamos deixar 100% para a gente ver? Então, quando você muda para 100%, olha, esse daqui é o tamanho de um cartão de visitas, do jeitinho que ele vai ser impresso pela gráfica, percebe? Então, aquela imagem que aparenta estar em baixa resolução, que o programa deixa ela serrilhada, ela na verdade não está. Ele só tirou os pixels desnecessários da imagem, tá? Porque a imagem não precisava de tantos pixels para estar desse tamanho aqui, com 300 dpi. É só isso que o Corel faz, tá? Então, aparentemente, parece que ficou ruim a imagem, mas não vai ficar. Se você der um menos zoom, você vai notar que você não percebe mais a falta de qualidade dela, tá? Essa daqui do lado, né, que é a original, quando a gente coloca ela aqui do lado, olha, 1300 pixels ela tem, dpi no caso, né? A mesma coisa, essa aqui tem 300. Então, você vê que é uma grande diferença, né? E quando você deixa elas no 100%, vamos deixar no 100% novamente aqui, vocês vão notar que é impossível distinguir a diferença de uma para outra. Você não percebe qual que é a diferença, que uma está com mais qualidade do que a outra, certo? Você só vai perceber isso na ampliação, né? Só que como essa imagem não é para ser vista grande desse jeito, o programa ele deixa ela com baixa qualidade, certo? Vamos fazer o mesmo teste usando um outro parâmetro? Eu vou abrir uma nova página aqui para vocês, tá? Essa página aqui, ela é uma página tamanho A4, perfeito? Então, olha só, tamanho A4, ela é bem maior, né? Eu vou pegar aqui a mesma imagenzinha que nós usamos no cartão, eu vou trazer aqui para a folha A4, olha o tamanho dela, como ela é pequenininha ali, hein? E daí aqui, vou criar uma cópia dela, vou ampliar essa imagem, certo? Vou deixar no tamanho de uma folha A4, vou pôr do lado aqui também, né? No tamanho de uma folha A4. Então, essa imagem aqui, agora, nesse tamanho que ela está com 71 dpi, tá? Esse aqui é uma regrinha que eu acabei não ensinando para vocês ainda, né? Porque é uma coisa referente a imagens. Quando você traz uma imagem para o Corel, eu vou dar um exemplo para vocês, tá? Vou dar um exemplo para vocês não esquecerem nunca mais isso, tá? Vou pegar essa imagem aqui, olha só. Essa imagem aqui, eu vou arrastar ela aqui para dentro do Corel. É uma imagem que nós já usamos em uma outra aula, tá? Vocês já vão entender isso. Dá uma olhada aqui em quantos dpi essa imagem tem. Quando você seleciona ela, olha, ela tem 240 dpi,
Perfeito? 240 dpi. Só que, quando você diminui ela, lembra disso, você vai diminuir ela. O que vai acontecer com todos os dpi, né? Os 240 dpi, eles são pontinhos por polegada, certo? Ou seja, vamos supor, né, que essa medida aqui seja uma polegada, tá? Eu vou pegar aqui, eu vou deixar uma medida aqui, um quadro aqui para vocês entenderem. Vamos supor que esse quadro aqui, ele seja 1 polegada quadrado, né? Então, aqui dentro tem 240 dpi. Quando eu faço isso com a imagem, quando eu diminuo ela aqui dentro, o que aconteceu com os pontinhos? Os pontinhos ficaram ainda menores. Então, essa imagem ela não tem mais 240 dpi, depois que eu diminuí ela. Na área da polegada que nós estamos calculando, né? Ela passa a ter, olha aqui, 521 dpi. Percebe? Então, se você diminuir ela mais ainda, vou diminuir ela ainda mais, olha, a mesma imagem, sem eu mexer nela, ela está agora com 1.201 dpi. Percebe? Então, por isso que esse ícone aqui, ó, quando ele está pequenininho assim, ele está aqui com 1.300, né, 1.371 dpi. E quando ele está grande, ele está só com 71. Por quê, né? Porque eu aumentei ele, os pixels dele aumentaram, certo? Mas eu não mexi na qualidade dele, a qualidade final. Eu simplesmente estou manipulando os pixels que já existem, deixando eles maiores ou menores, né? Quanto maior, vai ser menos pixel por polegada, né? Então, se isso daqui for 1 polegada, esse quadrinho que eu coloquei aqui, então quanto maior eu colocar aqui, vai ter menos pixels. Se eu deixar ele bem grandão, olha o tamanho que vai ficar essa imagem quando a gente selecionar. 27 dpi, tá vendo? Eu vou deixar ela maior ainda, né? Eu vou deixar ela maior ainda. Agora ela vai ficar com 11 dpi, ó. Parece que é uma imagem que não tem qualidade nenhuma, né? Mas olha o tamanho que ela está, né? Ela está bem maior que uma folha de sulfite, ela está do tamanho de uma folha A0 praticamente. Percebe? Então, esse daí que é o pequeno controle sobre a qualidade da imagem que vocês têm que entender. A qualidade da imagem, ela não quer dizer que ela está ruim por causa da visualização que nós estamos tendo aqui, né? A questão é quantos dpi são necessários para que ela fique boa na impressão, né? Quando a gente está falando de um cartão de visitas, desse tamanhinho aqui, que ela está, 300 dpi é necessário. Não é necessário que ela tenha 1.300 dpi. Então, por isso que quando você faz a conversão, vai parecer que a imagem está serrilhada, está em baixa qualidade, né? Só que não é para ela ser vista desse tamanho, né? É para ela ser vista num tamanho menor de 100%, certo? E uma imagem, quando você amplia ou diminui ela dentro do Corel, você está alterando a estrutura de dpi dela, de pixels dela. Porque os pixels por polegada, né, a medida de pixel por polegada, ela é uma medida fixa, né? Então, quando você diminui e aumenta, a imagem ela passa a ocupar mais pontinhos, né, ou menos, para ficar ainda mais claro, né? Para ficar ainda mais claro de vocês entenderem, eu vou fazer isso daqui, olha. Vamos supor, tá? Isso aqui é uma ilustração, tá? Não leve ao pé da letra, porque essa medida aqui não está precisa, tá? Mas vamos supor que isso daqui seja 1 polegada, né? Então, olha, essa imagem aqui dentro, ela está ocupando esse número de quadrinhos de 1 polegada, certo? Agora, se eu diminuo, vocês percebem que mais imagens ficam dentro do quadrinho, né? É como se você fizesse, na verdade, isso daqui quando você diminui, olha. É como se você fizesse isso. Os quadrinhos passam a ser menorzinhos dentro dela, que são os quadrinhos de resolução de pixels da imagem. Beleza? Espero que não tenha ficado confusa essa explicação, né? Se você ainda não entendeu, se ficou complicado de entender aí, deixa uma mensagem para mim aqui, que eu vou ter o prazer de ajudar vocês, tá bom? Mas tenha em mente isso, né? Que quando você converte uma imagem no Corel, você faz a conversão, isso não quer dizer que ele vai tirar a qualidade da imagem. Ele simplesmente vai deixar a imagem nos dpi corretos, de acordo com o tamanho em que ela está no arquivo. Certo? Essa daí é a resposta. É um cartão de visita, ele vai ficar no dpi correto de acordo com o cartão de visitas. Eu vou aumentar ela aqui, ela vai ficar desse tamanho, tá? E daí eu vou reservar uma cópia dela aqui do lado só para a gente ter, tá? Aí eu vou fazer uma nova conversão dela agora para 300 dpi, tá? Então, de acordo com esse tamanho que ela está com 300 dpi agora. Perfeito? Olha só. Essa está com 300, essa está com 300. A diferença é que quando você diminui essa
ela vai parecer que tem muito mais qualidade agora. Olha só, eu vou diminuir, vou colocar aqui do lado para vocês verem, olha. Ela vai parecer que tem muito mais qualidade. Tá vendo? Por quê, né? Porque aqueles 300 dpi, quando eu reduzi, eles passaram a ser agora 1.500 dpi. Percebe? Então, se você vai mandar para a gráfica, não tem nada de errado você mandar uma imagem assim para eles, tá? Isso não tem problema. Você tá te incomodando, né? Tá me incomodando ver a imagem assim, desfocada desse jeito, né? Então você faz isso, né? Você amplia a imagem, igual eu fiz aqui, converte ela para 300 dpi, depois você vai lá e reduz ela para o tamanho que você quiser no seu arquivo. Não tem problema você fazer isso. A única coisa é que, quando você for gerar o seu PDF, tá? Eu vou fazer isso agora para vocês visualizarem, tá? Quando a gente for gerar o PDF automaticamente ele vai converter para 300 dpi esses elementos aqui. Ele vai deixar com que a gráfica enxergue ele em 300 dpi, tá? Vamos fazer um teste aqui, só para a gente ver. Pronto, já está salvo. Agora a configuração vai ser PDF X1A, certo? Para que ele deixe os objetos com 300 dpi, eu vou dar o OK, certo? Prontinho, já foi feito a exportação. Pronto, acabei de abrir aqui, tá? Para vocês visualizarem. Repara só numa coisa, olha só. Tá vendo que aquela do lado, que ela estava com 1.300 dpi e essa estava com 300? Olha como elas ficaram aqui na hora da exportação. Ó. Elas ficaram iguais, ó, não tem diferença. Por quê? Porque o arquivo PDF fechado, o tamanho do cartão de visitas, o número de pixels que ele tem, as imagens estão iguais, né? Ele deixa tudo igualzinho, na mesma quantidade de pixels, diferente no caso do que você vê aqui no Corel. Tá vendo? Então aqui você vê a diferença de uma para outra. Tá? Isso não quer dizer que essa imagem está numa qualidade ruim. Ela simplesmente está na qualidade ideal para o tamanho em que ela vai ser impressa. Tá bom? Então um cartãozinho de visitas aqui, olha, qual que é o tamanho, né? Quando você vai visualizar ele, será que ele é desse tamanho? Não é, né? O tamanho dele sempre vai ser o tamanho de 100%. Você vai digitar aqui 100% no seu visualizador aí de PDF. Esse daqui é o tamanho ideal do cartão de visitas, é como ele vai ser impresso. Então, se você não vê a imagem em baixa qualidade assim, você pode ficar tranquilo que a imagem não vai sair ruim na impressão. Tá? Essa daqui é o modo mais certo de você conseguir visualizar como vai ser a impressão, né? 100%. Como seus olhos vão ver na hora da impressão. Ou então, você imprime uma para você tirar dúvida, né? Mas não se preocupe com a resolução da imagem parecer estar em baixa qualidade, tá? Quando ela, na verdade, não está. Beleza? Espero que tenha ficado claro para vocês. Novamente, se vocês não entenderam, deixa para mim aqui nos comentários e eu vou ajudar, tá bom? Essa foi uma aula de resposta, não é uma aula propriamente do curso, mas é uma aula de suporte aí para vocês. Vocês viram que se você tiver dúvida, eu vou ajudar vocês gravando aulas para vocês aprenderem. Então, é importante que vocês interajam mesmo, tirem suas dúvidas comigo, que vocês vão ter mais conteúdo aí para vocês aprenderem. Ficamos por aqui, até o próximo vídeo. Valeu!